Você já percebeu que algumas pessoas parecem transformar pensamentos em realidade? Foi isso que eu confirmei quando eu saí daquela sala do cinema ao final do filme do Michael Jackson. O Michael era uma dessas pessoas. E depois que eu assisti o filme dele, eu comecei a perceber uma coisa de uma forma muito clara. O Michael não usava somente o talento. Ele usava algumas técnicas que eu utilizei para chegar onde eu cheguei hoje e eu parei. Porém, eu estou retomando. Bem, o Michael Jackson utilizava ali a visualização, ele utilizava as afirmações positivas, identidade, energia, uma obsessão. Ele praticava essas técnicas de manifestação muito antes disso virar modinha aqui na internet. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais eram essas técnicas e como ele aplicava isso na vida real dele, na prática. E antes da gente começar, eu quero frisar para você que não importa se você acredita em lei da atração e espiritualidade, é independente. Ela existe, funciona, e o Michael fazia uma mistura. Ele utilizava ali o foco mental, a programação subconsciente, a emoção, uma disciplina extrema, uma visão do futuro. E, sinceramente, depois que você entender a mente do Michael, você percebe que o sucesso dele não foi acidente. Não foi mesmo. Uma das técnicas fortes que aparece ali no filme que o Michael utilizava é a visualização. O Michael Jackson imaginava tudo antes de acontecer. Os shows lotados, as performances perfeitas, os aplausos, as coreografias, a energia do público, o sucesso mundial. É como se ele assistisse ao futuro, ele via o filme inteiro da vida dele dentro da própria mente antes da realidade existir. Isso é muito poderoso, sabe por quê? O nosso cérebro, ele não diferencia totalmente o que é imaginação do que é experiência real. Então, quando você visualiza repetidamente, você passa a condicionar a sua mente, o seu emocional e até mesmo o seu corpo. E o Michael Jackson, primeiro, ele criava no invisível para depois o mundo assistir acontecendo. E olha que louco, muita gente acha que a manifestação é só desejar, não é não. E o Michael mostrou que não é, porque ele fazia algo diferente. O Michael ensaiava mentalmente o sucesso, antes dele vir para a realidade. No filme também aparece ali outra técnica que ele utilizava muito, que eram as afirmações positivas. Tem muitos post-its ali, né, com mensagens motivacionais no espelho, em vários locais estratégicos, nas paredes, até no teto. Escrito que acredite em você, seja fiel a você, ilumine o mundo. E isso não era decoração, somente decoração. Isso é uma técnica clássica de repetição mental e programação subconsciente. Porque aquilo que você vê todos os dias começa a entrar ali no seu subconsciente. E o Michael, ele procurava alimentar a própria mente constantemente com confiança, com um propósito, com grandeza, com fé nele mesmo. Enquanto muita gente já acorda e começa o dia consumindo medo, noticiários, notícias ruins, comparação, o Michael Jackson alimentava a mente dele com visão. E isso muda tudo. Porque antes do mundo acreditar nele, ele treinou a mente dele para acreditar primeiro nele. E isso ficou bem claro ali no vídeo, no filme dele, que eu achei interessante, é que o Michael não assistia noticiários, ele não consumia, e ficou bem claro lá no filme. Ele preferia assistir vários takes do filme, mostrava ele assistindo Peter Pan, Charlie Chaplin. Ele preferia nutrir a imaginação dele do que consumir medo, essas notícias ruins, porque ele sabia que iria tirar ele da realidade que ele sabia que merecia. Outra técnica, basicamente um resumo, é a identidade futura. Essa talvez pode ser uma das mais poderosas ali de todas. Tem uma outra que eu deixei para o final, que eu considero a mais poderosa. Mas essa daqui é extremamente poderosa. Por quê? Michael, ele não pensava como uma pessoa comum. Mesmo ele jovem, garotinho, ele já se enxergava como alguém destinado a impactar o mundo.
ainda muito, muito jovem mesmo, ele já escrevia metas ali, já escrevia metas no caderninho, dizendo que seria um artista que chocaria o mundo. E chocou. E aqui existe um segredo que quase ninguém entende sobre a manifestação. Você não manifesta aquilo que você deseja. Você manifesta aquilo que você acredita que é. Aquilo que você acredita ser. E Michael, ele incorporava a identidade do artista gigante antes da prova física existir. Ele não esperou sucesso para agir como estrela. O Michael virou a estrela primeiro. E é isso exatamente o que pessoas bem-sucedidas fazem. Elas assumem a identidade antes da prova, elas agem exatamente como aquela versão futura que elas são, que elas visualizam que são, elas incorporam o personagem do sucesso antes do resultado aparecer. Manifestação não é desejar, gente. É você virar a pessoa. Outra coisa muito forte que ficou bem clara ali no filme é sobre emoção e energia. O Michael colocava uma emoção absurda em tudo que ele fazia. Na música, na dança, na criação, no palco, nos treinos. E manifestação sem emoção fica vazia. Quando o Michael cantava, parecia que ele sentia cada palavra. Quando ele dançava, parecia que ele entrava em outro estado, em outra dimensão. E isso importa porque emoção é energia. E as pessoas mais magnéticas do mundo, normalmente, elas sentem profundamente tudo aquilo que elas fazem. E Michael, ele não sonhava pequeno, porque emocionalmente, ele já vivia aquilo dentro dele. Ele sentia o sonho antes do sonho acontecer. E talvez esse seja um dos maiores erros hoje. As pessoas afirmam coisas sem sentir nada. Só que Michael sentia. E sentia intensamente. Outra técnica muito importante que Michael utilizava ali dessa manifestação, dessa prática da manifestação, é que hoje muita gente romantiza como se fosse a manifestação ali somente pensar positivo e esperar. Só que Michael Jackson, ele não fazia isso, ele mostrou que é totalmente o contrário. Ali no filme a gente vê os ensaios intermináveis dele, o perfeccionismo, a repetição, um treinamento constante. A gente vê uma ação do Michael. Então, ele unia a visualização com uma ação massiva. E aqui está o segredo. A manifestação sem ação vira fantasia. Michael, ele manifestava, mas também executava em um nível absurdo. Ali no filme deixou bem destacado o nível absurdo que ele executava tudo que ele desejava, tudo que ele sonhava. E enquanto muita gente iria desistir, né, após algumas tentativas ali, Michael Jackson repetia até a excelência acontecer. O Michael não esperava o universo fazer tudo sozinho. Ele fazia a parte dele. Essa aqui é a técnica mais poderosa. É a mais poderosa que existe, eu tenho certeza. O Michael, ele preservava uma imaginação quase infantil. E eu falo isso da melhor forma possível, tá, gente? Porque vocês já observaram como as crianças, elas acreditam no impossível? Elas criam mundos, elas sonham grande, elas não se limitam tanto quanto nós adultos. E o Michael procurou manter isso vivo. A gente consegue perceber ali nos clipes, nos cenários, nas ideias surreais que ele tinha, nas performances dele também. E tem um outro filme dele no YouTube, o filme Moonwalker, que mostra isso de uma forma simbólica gigante. Esse filme tem uma transformação pessoal, uma evolução da consciência, tem muita fantasia, tem um poder interior criativo, tem uma transcendência do ser comum. Então, nessas ações, na criação do Michael, a gente consegue perceber quanto ele manteve a imaginação infantil viva. E ele não tinha medo de parecer diferente.
Ele não se importava em ser diferente. Porque pessoas extraordinárias, normalmente, elas têm uma relação muito forte com imaginação. E o maior problema é que o mundo tenta matar isso nas pessoas. Só que o Michael transformou imaginação em império. Ali no filme, tem uma parte que eu achei muito interessante. É uma parte mais espiritual. Uma cena ali onde o Michael ele estava na piscina e o irmão dele perguntou o que ele estava fazendo lá, quieto, que não estava produzindo músicas, ensaiando, gravando, etc. A resposta do Michael foi surpreendente. Eu até anotei aqui, exatamente. O Michael respondeu assim: eu estou me conectando com o universo, para o Criador me enviar uma música. Deus sempre fala comigo e eu preciso estar aberto e disponível para ouvir. Porque se eu não estiver aqui para receber essas ideias, Deus pode dar para o príncipe. E tem um meme rolando na internet aí da galera, dizendo que o único momento que o Michael cochilou, o Prince gravou Purple Rain. Então, o Michael dizia que precisava acessar o divino. Ele precisava acessar o além dele. Ele sabia que não precisava criar uma música, criar um hit, criar um passinho, criar um clipe. Ele sabia que ele só precisava acessar. E no filme aparecem momentos ali de silêncio, de isolamento, de conexão criativa. Esse da piscina é um deles. Isso lembra muito meditação, intuição, estados profundos de inspiração. Grandes criadores normalmente protegem muito esses momentos de silêncio, porque é no silêncio que surgem ideias, visões e direções. E eu falo isso por mim porque eu aproveito esses momentos de silêncio, de meditação, onde eu simplesmente acesso o título do próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, o roteiro, o conteúdo, a sensação do que vocês precisam saber. Preservo muito esses momentos de silêncio, porque eu sempre pergunto para o universo o que eu preciso gravar, qual é o próximo vídeo, quais pessoas eu preciso impactar, qual é o assunto. E eu simplesmente acesso. Veio a ideia, eu anoto e elaboro ali o roteiro, desenvolvo. Então, nesses momentos de silêncio são fundamentais para qualquer área, para qualquer momento da sua vida. Tem um ponto que ali no filme destacou que eu achei muito interessante. É a proteção da visão. O Michael, ele protegia muito a própria visão. Porque quando uma pessoa pensa muito grande, mas muito grande, muito grande mesmo, o mundo tenta diminuir. O mundo lança críticas, lança julgamentos, lança dúvidas. Só que visionários não pedem autorização para sonhar. Eles simplesmente protegem a sua visão até ela ficar forte o suficiente para existir. Ali no filme, destacou essa proteção do Michael porque ele escolhia para estar ao seu lado pessoas com a mesma visão que ele tinha e que acreditavam naquela visão, que acreditavam naqueles projetos. Um dos exemplos era o produtor que ele escolheu para estar ao lado dele. Então, Michael acreditava que tinha uma missão maior em tocar pessoas, em mudar o mundo, em unir emoções através da música. Essa sensação de destino aumentava muito mais a confiança dele. Quem sente que nasceu para algo grande age diferente. E talvez a maior lição de Michael Jackson é que ele não esperou o mundo dizer quem ele era. Ele decidiu primeiro e depois a realidade acompanhou ele. O Michael usava visualizações, afirmações, identidade, emoção, uma disciplina absurda, uma imaginação incrível, espiritualidade, foco absoluto. E, sinceramente, talvez manifestação não seja mágica. Talvez seja o resultado de uma mente completamente alinhada com aquilo que ela acredita. Então, comenta aqui embaixo, deixa aqui
Qual dessas técnicas você vai usar hoje? Eu, por exemplo, parei de usar a visualização e a escrita, as afirmações positivas, e tô voltando, tô retomando agora. E se lembra, o invisível sempre nasce antes do visível. Compartilha com quem é fã do Michael Jackson também. Não esquece seu like, não esquece de se inscrever, porque aqui a gente não veio para sobreviver, a gente veio para despertar. Gratidão por existir, gratidão por estar aqui e até o próximo vídeo.